E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem e que estejam se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo informação, compartilhando, e fico muito feliz de saber que vocês estão aí assistindo a gente do outro lado e que eu estou aqui contribuindo um pouquinho com o aprendizado de cada um de vocês. Bom, agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, tenho olhos verdes e estou vestindo uma calça jeans preta e uma blusa amarela. E estou gravando aqui do estúdio da Multirio. E para trazer o título da nossa aula de hoje, eu vou chamar o Cauã e a Lorena. Crianças, por favor, digam aí pra gente qual o título de hoje. Onde tem verso? É esse o título da nossa aula de hoje. E é o que a gente vai conversar aqui. Aliás, você já escreveu um verso? Você sabe o que é verso? Qual gênero textual ele é mais utilizado? Agora tem uma coisa que eu acho que você já fez e que você gosta, hein? Você sabe o que são rimas? Ah, eu sabia que eu estou no caminho certo. Sabia disso, vocês gostam muito de rima, né? E vocês vão perceber que o que a gente vai falar hoje tem tudo a ver, rima, versos. Só que antes de vocês verem isso e saberem que isso a gente usa muito no dia a dia, vocês vão perceber no fim da nossa aula que vocês usam verso o dia inteiro. Talvez vocês não escrevam sempre, mas que vocês falam versos, eu vou mostrar para vocês que sim. Mas antes da gente continuar, eu queria falar sobre o gênero em que os versos eles são utilizados, que é o poema. O poema é um gênero textual diferente daquele que a gente costuma escrever, né, na escola, no dia a dia, que são aqueles textos onde a gente escreve em linhas, onde a gente utiliza os parágrafos. Na verdade, esse tipo de texto, né, a prosa, é diferente dos poemas que a gente vai encontrar aí, versos, estrofes, rima. Mas eu vou explicar para vocês tudinho, toda essa diferença na aula de hoje. Só que eu queria que vocês também percebessem no próximo slide essa imagem aí de dois tipos de textos antes de eu dar essa continuidade. Queria que vocês vissem aí um texto em poema, né? Olha aí, ó, o texto Felicidade. A gente nem vai ler ele agora, mas eu queria que vocês percebessem a estrutura. Lembrando que seria um embaixo do outro. Como não teria espaço, então ficaria muito pequeno para vocês enxergarem, eu coloquei uma parte desse poema, onde começa ali Felicidade, é frágil, borboleta, ao lado, mas era para estar embaixo. Queria só que vocês observassem aí. E o próximo slide, vocês vão ver a diferença do poema para um texto em prosa. Os dois foram retirados também do material Rio Educa de vocês. Perceberam a estrutura como é diferente? Pois era só o que eu queria que vocês percebessem nesse momento. Agora, antes da gente dar continuidade, eu queria falar uma coisa para vocês que eu percebo que tem muita gente que fica em dúvida. Inclusive, eu confesso para vocês que eu já tive essa dúvida há um bom tempo. Agora que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. Será que existe uma diferença entre poema e poesia? Será que são as mesmas coisas? A gente às vezes confunde, usa poema para falar, de repente, de poesia. Mas eu vou explicar para vocês. Realmente, poema e poesia são coisas diferentes, sim. Por quê? Poesia é no geral. Tudo que é tipo de arte, expressão artística, tudo que é feito, né, apresentado com esse intuito de arte, como, por exemplo, escultura, gravura, pintura, por exemplo, uma tela pintada ou uma dança, tudo que for referente à arte, uma expressão artística, é uma poesia. O poema também é uma expressão artística, porém é feita através da escrita, da palavra. Então, o poema é sim uma poesia, mas é uma poesia que utiliza as palavras. Então, agora você já sabe a diferença. O gênero textual que a gente vai estudar é poema. Poesia é tudo que é arte, de forma expressada, né? Expressa pelas pessoas. Porém, poema é, na verdade, a forma artística escrita, através das palavras, certo? Bom, então agora vamos falar então da estrutura, como é que se apresenta realmente, onde é que esses versos, a gente encontra os versos e quem são os versos, como é que ele se apresenta dentro de um texto? Então vamos lá no próximo slide. Voltamos aí para o slide Felicidade. Agora eu quero ler para vocês e aí a gente vai identificar o que é linha, o que é verso, o que são estrofes, se tem rima, porque são essas as características de um poema. Então vamos lá, Felicidade. Tem pai e mãe que ficam juntos a vida inteira.
até bem velhinhos, sem nunca se separar. Mas às vezes o novelo se rompe e o pai e a mãe decidem seguir cada um seu próprio caminho. A casa se divide em duas casas. No começo, não há sol nem luar. No coração dos filhos, o temporal demora a passar. Felicidade é frágil borboleta, mas sempre se recompõe. Semente mágica em novo casulo. Seja qual for o caso da sua casa, tire do casulo mágico a borboleta. Felicidade, porque felicidade é sempre palavra azul, mar, montanha, vento, e a gente é quem escolhe se vai ou não usar. Esse texto é uma adaptação da Rosiana Murray e foi retirado também no material Reeduca de vocês. Observem agora o que eu fiz com o texto para vocês perceberem aí a diferença. Ó, na verdade, esse slide que vocês estão vendo aí é como seria a estrutura dele, que eu disse para vocês que eu tive que fazer a divisão, só que ficaria muito pequenininho. Então, eu fiz aquela divisão para poder ampliar, mas assim é a estrutura, tá vendo? Um embaixo do outro. Agora, olha aí o que eu fiz para vocês, para a gente poder entender e eu explicar melhor para vocês. Eu peguei como se fosse uma folha de caderno, com as linhas, né? Como eu disse para vocês, aí seriam duas folhas, porque teriam acabado as minhas linhas. Observem que eu não escrevi no final da linha. Existia um espaço ainda, mas eu fui para uma outra linha. E eu lembro muito bem, quando eu era lá do primeiro, segundo ano, que a minha professora, a Ana Cláudia, ela falava sempre assim, gente, vocês têm que escrever até o final da linha, não pode deixar aquele espaço. A gente só muda de linha se a gente escrever um novo parágrafo. Acontece que aqui a gente não está falando de parágrafo, a gente está falando de estrofes, porque a gente está falando de um poema. E é isso que eu vou mostrar para vocês, ó. No poema, cada linha que a gente não escreve até o final, como vocês acabaram de perceber aí, a gente chama de verso. Então, nos poemas, a gente não usa a palavra linha, e sim verso. O conjunto dessas linhas, quando estão juntinhas aí, percebam que existe um espaço entre cada estrofe, que é o que eu vou dizer para vocês agora, ó. Esse conjunto de versos se chama estrofe. E percebam que essas estrofes, elas têm um espaçamento entre elas. É como se a gente pulasse uma linha. Vou mostrar para vocês as estrofes. Bom, vocês perceberam quando eu li para vocês que algumas palavras, elas rimaram? Exatamente, ó, velhinhos rimou com caminho, luar rimou com passar, mar rimou com usar. E essas são as características de um poema. Os poemas são escritos em versos, conjunto de versos a gente chama de estrofe. As estrofes, elas não precisam ter uma quantidade exata de versos, não. Eu posso ter uma estrofe com 3 versos e no mesmo poema ter uma estrofe com 5, 6, tá? Isso aí não tem uma regra, a gente pode colocar a quantidade de versos que a gente quiser. Aliás, existe até um nome para quem faz versos, é versificação, é quando a gente cria versos. E aí, metrificação é a quantidade, o tamanho daquele verso. Olha aí, ó, botei uma lupinha, né, para dizer que a gente já ampliou essa imagem. Nós temos no total 19 versos, era só a gente contar a quantidade de linhas, que a gente já sabe que são chamadas de versos, e também a quantidade de conjuntos de versos. Ó, a gente tem ali 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos no total 19 versos e 5 estrofes. E a gente tem, ou não, porque não é obrigatório, o uso das rimas dentro do poema. A rima, aliás, elas podem ser utilizadas tanto no final de cada verso, como ela pode ser utilizada no meio. E a gente chama aí de rima interna, quando essa rima está dentro, né, lá no meio de cada verso. E a rima, ela pode acontecer por diversos... O que é a rima, na verdade? A rima é o som, é a repetição de uma sílaba, de um som, né, parecido em uma palavra para outra. Isso tem a ver com exatamente a fonética daquela palavra, tem a ver também com o lugar que aquela palavra ocupa dentro do verso e também dentro da estrofe. Agora, tem uma coisa que eu já falei para vocês, é que a rima ela não é obrigatória, mas para que ela serve e por que a gente utiliza muito nos poemas? Bom, a rima, ela serve para dar ritmo, ela serve para dar musicalidade e ela serve também para que a gente memorize aquele trechinho que a gente está lendo. Quer ver? Sabe aquela música chiclete que fica na nossa cabeça, aquele refrão que não sai, fica ali o tempo todo?
É exatamente por causa da rima. Quando as palavras elas rimam, elas trazem isso ali no verso, né, no poema. Elas fazem com que a gente memorize mais fácil. Justamente, né, essa é a intenção, que a gente memorize mais fácil, também para dar aquele ritmo, como eu falei para vocês, uma certa musicalidade. Então, lembrando, o poema, ele traz algumas características diferentes da prosa que a gente já conhece, né, que é aquilo que a gente conversou, de linha, de parágrafos. Diferente o poema. O poema ele apresenta versos que são as linhas, né? Mas que a gente já sabe que não vão até o fim. E não temos parágrafos. A gente tem o quê? Estrofes, que é um conjunto de versos, como a gente viu na imagem. E a gente pode ou não ter a rima, que a gente já sabe para que serve. Aliás, você gosta de rima? Eu acho que vocês gostam, hein, quinto ano? Amor rima com dor, rima com flor. Criança rima com herança, esperança, que acabei de pensar aqui, ó, dança. Família, família rima com mobília, com Emília. Boca rima com louca, moça. E vida, vida rima com bebida, partida. E mundo rima com fundo, segundo. Então, pessoal, onde é que tem verso? Eu falei para vocês lá no início que vocês usam verso no dia a dia, sabe por quê? As músicas são cheias de versos. E eu tenho certeza que você não passa um dia sem ouvir uma música. Então, por isso que eu disse para vocês que vocês estão sempre aí envolvidos com os versos. Talvez você não escreva, mas você não produza os versos, mas você escuta eles e você conta, né? Você canta esses versos, porque os versos estão presentes aí na música e a música é um poema. Bom, e para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Vamos lá no slide? Falando em poema, em música e rima, que tal você criar um poema cheio de rima? Você pode falar sobre qualquer tema, aquele que você mais gostar, o que mais te agradar. Lembrando que tem que escrever em versos, estrofes e usar as rimas. Faça como a Lorena e o Cauã aí na nossa imagem, ó, que estão no ritmo do passinho. Se inspirem e soltem a imaginação de vocês. Criem aí um belo poema, quem sabe pode ser uma música aí, como eu falei aí, Cauã e Lorena no passinho, de repente vocês se inspiram em escrever uma letra de funk, hein? Então vamos lá, crianças, ó, espero que tenham curtido a nossa aula, que vocês tenham se divertido e que tenham aprendido um pouco comigo. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!